Pode iniciar. Ok, então vá. Boa tarde, o meu nome é Ana Vaz Mulher, estamos aqui todos juntos para fazermos uma conversa à volta da exposição Infinito Vão. Foi uma exposição apresentada em Matosinhos, em Portugal, na Casa da Arquitetura, no ano de 2019, portanto tem já algum tempo, e connosco estão os curadores da exposição, o Fernando Serapião e o Guilherme Wisnik, que eu vou apresentar muito sumariamente. O Guilherme Wisnik é professor da FAUSP, enfim, é um autor muito conceituado em termos de cultura arquitetónica brasileira, tem escrito sobre alguns dos mais importantes arquitetos do século XX do Brasil, como por exemplo Lúcio Costa. Durante um longo período teve uma coluna importante na Folha de São Paulo sobre arquitetura, que é sempre um exercício difícil de escrever em jornais generalistas, e também tem escrito, colaborado com revistas como a Piauí, etc. O Fernando Serapião é também um curador de arquitetura, tem trabalhado muito na área de edição, é um crítico de arquitetura, formou-se no Mackenzie, na Universidade de Mackenzie, na década de 90, e hoje em dia tem-se destacado enquanto editor da Monolito, e tem produzido, enfim, tem feito a divulgação da arquitetura brasileira já num domínio mais disciplinar, digamos assim. Enfim, queria dar as boas tardes aqui de Lisboa aos dois que estão em São Paulo, e queria agradecer muito este convite de fazer parte desta, para mim uma honra imensa de fazer parte desta conversa, e de alguma forma, enfim, queria apenas introduzir a exposição Infinito Vão. Foi uma exposição para nós em Portugal, uma exposição muito importante em termos daquilo que é a cultura arquitetónica internacional. Enfim, os portugueses têm um longo diálogo com o Brasil em termos de arquitetura, principalmente no século XX, que não tem sido exatamente um diálogo, tem sido mais os portugueses a assistirem e a tentarem retirar alguns ensinamentos da cultura do século XX e, enfim, a tentarem perceber um pouco o que é que se passava no Brasil, principalmente quando o Brasil se tornou uma espécie de potência da arquitetura internacional, ou seja, no período que antecede a construção do Brasil e depois com a consolidação da cultura moderna brasileira, e só mais recentemente, só no final do século XX, de alguma forma, pensamos nós portugueses que os brasileiros se interessaram um bocadinho mais pela cultura portuguesa, enfim, desse final dos anos do século XX, enfim, a partir de figuras como o Cisa ou de figuras como Eduardo Souto de Moura, começaram a ter alguma presença nas escolas brasileiras, a serem um pouco mais debatidos nas escolas brasileiras. Portanto, durante um longo período, nós fomos uma espécie de espectadores da cultura brasileira, da arquitetura, e temos memória, os nossos arquitetos, principalmente os nossos arquitetos modernos, tinham memórias de importantes exposições que passaram por Portugal e que faziam exatamente retrospectivas dessa cultura moderna. E a última grande exposição, enfim, tinha acontecido em 53, aquela que de facto tinha trazido um panorama alargado. Depois houve exposições importantes ligadas a personagens isoladas, que era o Lúcio Costa, o Oscar Niemeyer, a Lina Bobardi. A exposição da Lina teve um impacto muito grande na sociedade portuguesa nos anos 90, quando eu estava um pouco depois de eu terminar a escola, e portanto houve assim algumas personagens, e principalmente a figura do Artigas, que é uma figura que surge em Portugal muito tardiamente, só enfim, na transição do século XX para o século XXI, portanto só em 2000, com uma grande exposição retrospectiva que é dedicada à obra do Vila Nova, Artigas, na Casa da Cerca, em Almada. Portanto, tem sido a nossa relação, em termos de exposição com a arquitetura brasileira, tem sido uma relação, enfim, muito expectante, mas do ponto de vista de uma ideia de retrospectiva, de uma ideia de apresentação de uma cultura em bloco, que não fosse uma exposição monográfica, que não fosse centrada numa determinada cultura específica, ou na cultura carioca, na cultura paulista,
há muitos anos que isso não acontecia. E, portanto, eu penso que o Infinito Vão trouxe para os portugueses, ou renovou para os portugueses, um interesse que a cultura arquitetónica brasileira já vinha a ter. Portanto, nesse sentido, eu gostava muito de orientar esta conversa para perceber um pouco como é que o Fernando e o Guilherme veem, enfim, o impacto que esta exposição teve na sociedade portuguesa, primeiro, porque essa exposição é apresentada aqui primeiro, depois é que vai para o Brasil. O que é que, de alguma forma, como é que foi a experiência de trabalhar com uma instituição portuguesa, que é uma instituição enfim, que tem aspirações a tornar-se uma referência, pelo menos em termos de arquivos, de arquitetura, e por isso as suas exposições, como esta também foi, o Infinito Vão, são muito baseadas a partir de arquivos, e por isso que as pessoas tiveram a oportunidade de ver fundamentalmente desenhos, fotografias, enfim, de obras e peças arquivísticas, se fossem elas revistas, ou, enfim, ou documentos, ou livros, mas enfim, tem muito esse impacto. Como é que é também montar uma exposição a partir dessa visão do arquivo, que eu penso que é importante, e da montagem do arquivo, e trabalhando com esses materiais, que são os materiais que fazem parte do escritório, não é? Que fazem parte do escritório de arquitetura, que fazem parte da linguagem dos arquitetos. Como é que é depois essa transfiguração desse material também para o público em geral, para o público que não é arquiteto compreender, entender. E depois há uma citação enfim, de um importante teórico português, pelo menos para nós, em Portugal, que é o Alexandre Alves Costa, com que a exposição abria, que tem a ver com uma ideia mítica que os portugueses têm da cultura brasileira, que é esta ideia que a cultura brasileira é uma cultura audaciosa, que é uma cultura que confia nas potencialidades da técnica mais do que, enfim, do que no detalhe ou no pormenor. Esta ideia da linha horizontal, levantada no chão, que é ao contrário exatamente da nossa cultura arquitetónica, que é uma arquitetura sempre muito apegada à terra, muito baseada em princípios organicistas, e de facto a arquitetura brasileira sempre foi vista do lado de cá do Atlântico como qualquer coisa de muito poderoso, muito possante, muito audacioso de alguma maneira. Eu lembro-me, enfim, mesmo eu própria, antes de chegar ao Brasil, tinha exatamente essa imagem, levava exatamente na imagem essa imagem desse caráter pioneiro, de alguma forma também, com que a cultura brasileira se instalava e da maneira também como nós falávamos dos arquitetos brasileiros, principalmente, obviamente, aqueles que geriam os momentos mais paradigmáticos. E, portanto, há um lado heroico, digamos assim, que é esta frase do Alexandre Alves Costa, que eu vou ler, para quem não conhece. A arquitetura brasileira é uma linha horizontal levantada do chão, a afirmação simples e delicada de esperança no futuro, força irreversível de dissolução do passado pobre e oprimido, fundação da pátria, abstrata e metafísica. E, portanto, esta ideia que o Alexandre lança, que a própria cultura moderna brasileira e a ideia de uma nação forte, uma nação poderosa, surgia também amparada por uma ideia de arquitetura, por um cenário construído que era um cenário arquitetónico, que obviamente tinha Brasília por detrás, mas não era só Brasília, era naturalmente tudo o que tinha conduzido até Brasília. De alguma forma, o Infinito Vão também criou uma hipótese de portugueses verem muito para lá desta cultura moderna e muito para lá desta frase do Alexandre Alves Costa. Porque esta frase do Alexandre Alves Costa tem muito a ver com esse período heroico, com este período imortal, não é? Quando os arquitetos brasileiros eram uma espécie de imortais, eram seres imortais, não é? Que, portanto, nada os afetava, tudo era possível, ou pelo menos para nós, essa parecia ser a hipótese que a arquitetura brasileira lançava. Depois, obviamente, que nós sabemos que não é bem assim, e de alguma forma o Infinito Vão, partindo desta, não desmanchando esta ideia heroica que o Alexandre lança, ou lançou nos anos 90, não desmanchando isso, mostra que a arquitetura brasileira não foi só isto. Foi também outro tipo de abordagem mais chã, como nós diríamos aqui, mais terra a terra, mais
menos heroica, não é? Mais contaminada, mais híbrida, mais experimental, como há pouco falávamos, e também como é que, enfim, mais sofrida dentro daquilo que tinham sido as consequências, mais sofrida de morte pelas consequências que a ditadura deixou, e que depois a conquista pela democracia, enfim, os movimentos pela democracia, pelas diretas já, etc., introduziram na sociedade brasileira, libertando outra vez a arquitetura brasileira, mas ao mesmo tempo deixando esta ancoragem moderna e esta ideia de infinito vão muito forte. Portanto, eu acho que esta exposição, enfim, a leitura que eu tenho é que é uma exposição muito bem ancorada no passado, que parte muito bem daquilo que são as ideias, os lugares comuns, eu diria, que nós temos da arquitetura brasileira, mas que vai introduzindo, apesar de tudo, informações novas para quem está de fora, e vai introduzindo alguma dúvida dentro dessa história heroica com que nós sempre interpretámos a arquitetura brasileira até então, não é? E mesmo quando o Rem Koolhaas dizia que queria ser um arquiteto brasileiro referenciando-se a Niemeyer, obviamente é de uma história heroica que ele fala, não é de uma história de sofrimento, nem de uma história de conquista, nem de uma história menos cristalina, digamos assim. Eu acho que, apesar de tudo, o Infinito Vão contribui para nós podermos perceber um bocadinho o outro lado, ao fazer um paralelo entre aquilo que foi o século XX brasileiro e depois a passagem para este milénio, fazendo um paralelo entre aquilo que são as heranças que são passíveis de serem continuadas, instrumentalizadas, e aquelas que eventualmente os arquitetos brasileiros se foram libertando, não é? Daquilo que era mais pesado nessas heranças, e que obviamente, no meu ponto de vista, faz com que hoje a cultura brasileira, a cultura arquitetónica, esteja num ponto bastante interessante do seu momento, porque obviamente não é um ponto claro. E eu gostava de saber a opinião, naturalmente, do Fernando e do Guilherme em relação a esta ideia também de ser ou não, enfim, de estarmos ou não no momento em que as coisas são muito mais opacas, e eventualmente quando as coisas são mais opacas e a dúvida se instala, se isso não é muito mais interessante do que quando o caminho parece ser mais claro. Portanto, eu queria um bocadinho que a conversa fosse muito livre nesse sentido, que o Fernando e o Guilherme se sentissem muito à vontade para falarem sobre aquilo que foi o seu trabalho, para falarem sobre o que é trabalhar sobre arquivos, para falarem sobre o que é expor a arquitetura brasileira fora do Brasil, ainda que num país que supostamente deveria compreendê-la bem, porque partilhamos a mesma língua, mas não partilhamos a mesma cultura arquitetónica. Também gostava que comentassem isso um pouco. Gostava que falassem do impacto que vocês imaginam que essa exposição possa ter tido entre os portugueses e agora junto do público brasileiro, e que falassem um pouco de alguns pontos da exposição que consideram que podem alterar aquilo que tem sido a historiografia clássica e convencional sobre este período. E, portanto, alguns pontos fortes, digamos assim, que podem ser às vezes pequenas introduções e que fazem com que aquilo que nós partilhamos como imagem mais ou menos generalizada da cultura brasileira é alterada às vezes por uma obra, por um autor, por um artigo, por um escrito, qualquer coisa que faz de facto lançar uma certa poeira sobre o chão que estava assente. E gostava também que, enfim, por curiosidade enquanto portuguesa, que nos contassem aqui como é que é trabalhar num contexto português, e se de alguma forma se sentiram constrangidos em algum momento por estarem aqui e não estarem, enfim, no Brasil, não é? Por não estarem, por estarem a mostrar primeiro a um público não brasileiro, enfim, se vocês acham que haveria diferenças naquilo que vocês mostraram
em Portugal e do percurso que vocês sugeriram ao público português que visitou a exposição em relação a um percurso que vocês fariam caso a exposição fosse apenas, ou fosse inicialmente pensada para um público mais brasileiro. Pronto, portanto, acho que para já lancei aqui uma série de pontos e agora gostava de vos ouvir. E para mim, como eu dizia, é um grande prazer e uma honra muito grande estar a fazer parte desta conversa. Maravilha, muito bem. Muito obrigado, Ana, pela apresentação e pela introdução dessa conversa. Você quer começar, Fernando? Começa você, Guilherme. Acho que tem muitas questões, acho que a gente pode... Eu não sei se, de repente, vamos... Para você não falar também muito tempo, passa a bola para mim e eu vou falando, acho que fica melhor assim, não? Tá ótimo. Pois é, tem muitas questões que foram trazidas aqui nessa introdução da Ana e a gente vai procurar fazer uma costura. Primeiro, dizer que essa conversa, ela tem, para todos que nos ouvem agora, né, o objetivo, em grande medida, de convidá-los para que assistam à exposição no Sesc 24 de Maio, essa exposição Infinito Vão, que foi montada originalmente na Casa da Arquitetura de Portugal, agora está em São Paulo, está no Sesc 24 de Maio, está aberta ao público, com agendamento, e, portanto, está oferecida a análise, né, a opinião de todo mundo, arquitetos ou não, público em geral, afinal, inclusive, é uma exposição que se volta a um público bastante amplo, para que desenvolvam também as suas próprias ideias sobre esses conteúdos dos quais estamos falando. Então, Ana, você traz aqui, de fato, uma questão pela qual eu queria começar a resposta, é a relação entre a arquitetura chã portuguesa e a arquitetura de infinitos vãos brasileira, né? Essa diferença, ainda que ela faça parte de um discurso, como você mesma situou, ela pontuando a figura do Alexandre Alves Costa dentro disso, faça parte de algum discurso um tanto mítico ou heróico acerca do papel da arquitetura brasileira moderna, né, dessa espécie de afirmação da vontade por uma forma que, ao mesmo tempo, subsumida pela técnica na sua realização, né? De fato, esse discurso, esse tom heróico, né, que tem nessa visão, ele é compartilhado também pelos brasileiros e por nós, em certa medida. Você, com razão, pontua que a exposição traz essa visão e, ao mesmo tempo, também a desconstrói, né? E esse, acho que esse é um ponto interessante para conversar. Agora, o título, O Infinito Vão, ele coloca na mesa essa ideia, né? Nós dois, curadores, em diálogo com o Nuno Sampaio, escolhemos, de alguma maneira, simbolizar a produção arquitetônica brasileira de 90 anos, isso é, moderna e contemporânea, por esse heroísmo, né? Por essa ideia de uma arquitetura que sempre buscou, não é que são todas, evidentemente, mas que, numa tônica dominante, edifícios com espaços muito generosos, com estruturas arrojadas, deixando grandes vazios no térreo, né? Portanto, daí o Infinito Vão, como essa cobertura, o vão livre do MASP é o espaço paradigmático disso, né? Isso é, quanto menos apoios, melhor, quanto menos pilares, quanto mais espaço vazio, não só porque a construção, com isso, vence uma espécie de grande desafio técnico e poético, que é o vão, e aí a canção Drão, do Gilberto Gil, a gente traz, né, para ajudar a pensar poeticamente essa ideia, mas também porque esse espaço ao rés do chão, que é liberado, porque não tem um monte de pilar, não tem um monte de parede, ele sobra como um espaço generoso e livre, ele vem a ser o paradigma do espaço público no Brasil. Isso é, o espaço público como esse espaço que não é exatamente a praça aberta ou o parque, o lugar, né, vazio no meio da cidade, mas sim o abrigo em sombra, né? Esse lugar que está protegido por um edifício que está em cima dele, mas ao resto do chão ele é um
um grande vazio. Ele é a possibilidade de todos os acontecimentos, como no Vão Livre do MASP. Tem aí uma espécie de gênese da ideia de espaço público moderno para as cidades brasileiras, como uma abertura de espaço no meio de uma massa construída. Certamente a origem disso é o pilotis do Ministério da Educação e Saúde, do Palácio Capanema, no Rio de Janeiro. Lá não são infinitos vãos, embora sejam vãos grandes com pés direitos altos. Quer dizer, o pilotis, ali nos anos 30, ele faz esse papel que depois, né, cada vez mais, muitas vezes vai ser buscado e apurado pelos arquitetos, como a Lina Bobardi, como o Paulo Mendes da Rocha no MUB, no Museu Brasileiro da Escultura, né, ou como o próprio Artigas dentro do prédio da FAO, porque aí é uma espécie de infinito vão construído para dentro, como que escavado no vazio do interior do edifício, que constrói também o espaço público paradigmático. Quer continuar daí, Fernando, um pouco? Eu posso continuar assim. Acho que, no fundo, tem essa ideia, né, que o grande vão, não é? Ele vai, é curioso isso, né? Porque alguns edifícios depois do Palácio Capanema, eles são anunciados à sociedade sempre com essa questão técnica, né? Ontem mesmo eu estava aqui pesquisando o pavilhão de São Cristóvão do Sérgio, né, Bernardes. Ele, num anúncio de jornal anunciando a inauguração dele, diz: é o maior vão do mundo, né? Ou seja, a arquitetura moderna também ela vai pegando essa tônica, né? Esse convencimento perante a própria sociedade da sua qualidade técnica, né? Quer dizer, no fundo, quase como isso é a definição do edifício, né? A conquista técnica passa a ser a definição da qualidade daquele edifício, né? Então, a gente está falando de um momento ali entre o Palácio de Capanema e Brasília, né? Ou seja, o MASP também é anunciado, né, numa faixa que aparece no vídeo também, né? O maior vão do mundo. Quer dizer, essa conquista ela é publicizada para a sociedade como uma coisa importante, né? Mas, de fato, eu acho que a exposição, a gente teve uma grande oportunidade, na verdade. Acho que eu nunca imaginei que ia fazer uma exposição dessa maneira, e é interessante a gente dizer isso, que é uma exposição a partir de uma encomenda, né? Não é uma exposição a partir da cabeça dos curadores que vão tirar um coelho da cartola para explicar algum aspecto da arquitetura, né? Quer dizer, no fundo, ela é uma exposição que a gente sempre diz, é uma exposição quase incômoda para um curador, né? Ou seja, uma exposição histórica, né? Ou seja, como traçar uma linha do tempo, né? Geralmente o curador ele quer deixar uma marca em relação a uma interpretação de um determinado período, momento, arquitetura, e esse desafio, né, de contar uma história tão longa, geralmente é mais perigoso, né? Então, isso foi um desafio que eu e o Guilherme tivemos que responder, e, ao mesmo tempo, eu acho que tanto para ele quanto para mim, foi uma surpresa também, mesmo a gente estando muito perto dessa história, escrevendo a todo momento parte dessa história, a gente perceber alguns momentos de uma outra maneira. Quer dizer, no fundo, acho que até nós dois mesmo nos surpreendemos com algumas interpretações que determinado momento pode nos revelar, né? Quer dizer, também a partir de uma encomenda foi nos dito: olha, divida isso em partes, não é? Então, assim, a hora que a gente divide isso em partes, a gente precisa olhar com lupa aquela parte, não é? Então, esse é o grande desafio. E já respondendo um pouco, Ana, a sua questão em relação ao acervo, é interessante dizer também, quer dizer, no fundo, nós dois
fomos os responsáveis pela criação desse acervo. Quer dizer, uma coisa estava amarrada à outra, né? E, de fato, obviamente que a exposição ela não é inteiramente do acervo, né? Quer dizer, no fundo, a gente já sabia de antemão que uma série de obras fundamentais da arquitetura brasileira estavam já abrigados em acervos, que não fazia sentido nenhum levar esse acervo de um lugar para um outro novo acervo. Então, tem uma série de obras que a gente tem cópias em Matosinhos, algumas não, algumas a gente tem só o direito de reproduzir na exposição, mas, enfim, não é uma exposição só sobre o acervo, a gente teve a necessidade de buscar coisas que não estavam em outro acervo para contar essa história. Então, eu diria a você, né, que obviamente, que eu e o Guilherme sabemos e sentimos falta de um ou outro projeto, né, que acabou não entrando, porque não conseguimos buscar, né? Isso existe, eu acho que talvez, assim, só para não deixar você sem resposta, do meu lado, acho que talvez a maior ausência são as escolas públicas dos anos 50 aqui de São Paulo, né? Então, isso, a gente não encontrou acervo disponível, não é? Não encontramos, então não está, não é? Por outro lado, a gente gostaria, por exemplo, de incluir outras obras que não existem mais projetos, não existem mais desenhos, né? Então, isso foi uma outra dificuldade e nos acendeu essa luz, né, sobre a importância dos acervos, sobre a importância de guardar bem isso. Por exemplo, o Parque Guinle, que é uma obra fundamental para a arquitetura moderna brasileira, não existe desenho executivo guardado em nenhum acervo, né? Então, o que existe são os desenhos de publicações que o Lúcio Costa fez, os croquis, e as plantas de publicação que foram publicadas no livro do Mingle e tal. Então, são essas questões, a gente teve que lidar com essas questões, ou seja, formular um acervo, que ele é muito mais contemporâneo do que moderno, por questões óbvias, e de alguma maneira, conseguir contar essa história a partir de edifícios fundamentais que também não estavam no acervo. E complementando o que o Guilherme falou, quer dizer, do infinito vão, obviamente que esse momento heróico, ele está muito mais ligado ao moderno, mas, de certa forma, até mesmo quando a gente tem uma arquitetura mais chã, quando a gente tem uma arquitetura que não está buscando o infinito vão, eu tenho a impressão que a técnica prevalece, quer dizer, a técnica prevalece sobre o detalhe, por exemplo, né? Ou seja, a casa do Hélio Olga, construída em São Paulo, em madeira, com vãos pequenos, não são vãos grandes, mas, ou seja, mas a técnica de construir é uma técnica sofisticada, ou seja, a técnica prevalece, seja no tijolo armado, seja no concreto, seja no aço. Isso acaba sendo uma tônica, né, da arquitetura brasileira em quase todos os momentos, em quase todos os projetos que a gente apresenta. Lógico que não em todos, mas isso acaba sendo um certo fio condutor que acabamos por encontrar para que a exposição tivesse um todo, né? Quer dizer, que a gente conseguisse colocar tudo num pacote só. Você continua daqui, Guilherme? Sim, eu queria continuar com algumas questões que apareceram aqui, né? Você falou, Fernando, né? Comentou o aspecto, às vezes, essa vontade muito brasileira de bater recordes, né? De fazer a coisa que é a maior do mundo, vão, como se fosse para entrar para o Guinness Book, né? Tem um componente meio fálico, né, nisso, assim, o meu é maior e tal. E a exposição, ao focar essa questão e dar um componente heróico que ele existe, quando chega nos anos 70, que é o núcleo 4 da exposição, a exposição tem 6 núcleos. Quando chega no núcleo 4, que a gente diz anos 70, mas ele vai de 1969 a 1985, né, esse núcleo se chama Eu Vi um Brasil na TV, que é um verso da canção Bye Bye Brasil, do Chico Buarque, com o Roberto Menescal.
E a data é, né, da cassação do Artigas, do Paulo Mendes da Rocha e do João Metrejan em 69, até 85, que é quando volta a democracia no país, acaba a ditadura e tal. Nesse período, o grande vão, por essa tônica aí, né, que você descreveu, ele aparece quase que já deturpado numa linguagem tecnocrática. Então, nas grandes obras da ditadura. Tanto é que o vídeo, importante dizer, cada núcleo abre com um vídeo, e o vídeo tem uma música que a gente escolheu, né, do período, que corresponde ao período de que cada núcleo historicamente está retratando, e vídeos foram feitos em parceria com a Mira Filmes e trazem muitas imagens da história cultural e política do Brasil naquele período. O vídeo do Núcleo 4 termina com uma imagem do Jean Manzon em vídeo, assim, um sobrevoo da ponte Rio-Niterói, né, que é um vão enorme, né? Uma ponte, é uma obra, uma proeza de engenharia, uma obra símbolo da ditadura. Aliás, tem muita gente que diz que tem corpos de desaparecidos políticos dentro das estruturas de concreto daquela ponte, né? A gente não sabe se isso é verdade ou não, mas, enfim, para dizer, nesse período, de alguma maneira, o Infinito Vão, ele mostra um lado sinistro, né? Inclusive, a obra do Oscar Niemeyer, a tragédia, a obra que caiu e matou os operários, como é que chama mesmo, Fernando? Me deu um branco agora. Gameleira. A Gameleira, com cálculo do grande calculista e poeta Joaquim Cardoso, que teve a vida praticamente arruinada por essa história, uma espécie de injustiça. Mas, enfim, também é isso. A tentativa do grande vão pode resultar em tragédia, né? Então, nesse momento da história, tal como a exposição conta, há uma passagem, né? O Infinito Vão, ele vira farsa, da tragédia e farsa, de alguma forma, e outras experimentações que são muito interessantes no campo da arquitetura migram para uma situação mais chã, embora muito técnicas, como o Fernando descreveu agora, né? Tem, por exemplo, os trabalhos do João Villar, que são muito importantes, com alvenaria armada. Tem o precedente do Acácio Gil Borsoi, com cajueiro seco e o uso de materiais quase que vernaculares, numa perspectiva de industrialização. Tem o Assis Reis trabalhando com tijolo de uma forma muito tectônica, que, de alguma maneira, essas vertentes frutificam mais tarde na obra do Hector Villeca, frutificam nos trabalhos de assessorias técnicas de mutirão, como Usina, né? Então, é interessante perceber que, a partir desse momento, tem uma bifurcação de caminhos, onde, de certa forma, as diretrizes da escola carioca e da escola paulista, ambas voltadas para o Infinito Vão, arrefecem um pouco e outras experiências acontecem. Agora, claro, a exposição também mostra que, a partir do núcleo 5, isso é, com a volta à democracia, né, com a reestruturação de uma sociedade civil participante no Brasil e todo o otimismo com o rock nacional, a música dos Titãs, que abre o vídeo do núcleo 5, é comida, né? A gente não quer só comida, a gente quer muito mais, a gente quer a ambição de um país que redefine os seus rumos. E, nesse período, de alguma maneira, o discurso da escola paulista retoma força, né? Quando o Paulo Mendes da Rocha constrói o MUB, justamente, quando ele começa a fazer grandes obras mais recentes, pelas quais ele ficou muito conhecido e ganhou grandes prêmios internacionais, como a Pinacoteca, né? Quando aparecem essas obras do Marcos Acaiaba, com estruturas de madeira laminada e colada, né? E, portanto, quando para uma nova geração, que aí já é um pouco a nossa geração, né, Fernando? Vai até um pouco mais velhos do que nós, a geração do Álvaro Puntoni, do Ângelo Bucci, do Alexandre Delijaikov, mas é uma geração que, de alguma maneira, diante do impasse de um pós-moderno que não é convincente, nunca foi no Brasil, né, encontra um caminho se reconectando com as matrizes da escola paulista, que, de alguma forma, estão ligadas ao Infinito Vão. Daí também um episódio, né, curioso, que curioso, eu digo, para o discurso da exposição,
que é o Pavilhão do Brasil na Expo de Sevilha, de 92, o concurso é de 91, né, vitória da equipe do Álvaro Puntoni e do Ângelo Bucci, que faz um grande vão, um projeto à la Escola Paulista. Isso naquele momento... Guilherme, deixa-me só aqui interromper, só para fazer aqui uma nota. Exatamente, eu ia perguntar-te aqui em relação à questão do núcleo 4, que tu já falaste, e do núcleo 5, porque o que me parece bastante interessante é que há todo este discurso que nós estamos aqui a manter sobre este tal infinito vão e sobre esta tal ideia de uma arquitetura heroica, e depois é durante a ditadura que aparentemente essa obrigatoriedade dessa arquitetura heroica desaparece e os arquitetos entram nos tais caminhos que depois tu dizes que bifurcam e que dão outras soluções, outras hipóteses, ou seja, é quando a arquitetura brasileira se torna menos heroica que ela também sai da cena internacional. Por outro lado, isso também é interessante, quer dizer, quando ela dá a sua face mais vulnerável, digamos assim, ela entra em dúvida e algumas coisas entram em negação, inclusive, e não deixa de ser curioso que esse momento é o momento político mais duro, digamos assim, da história do século XX, não é? Que é o momento da ditadura militar, etc. E que, na verdade, em democracia, que era isso que eu queria, por isso que eu te interrompi agora, que te queria perguntar, ou queria que vocês falassem um pouco sobre isso, que é esta dimensão política que, apesar de tudo, mais do que noutras culturas arquitetónicas, parece-me, como alguém que está de fora, que a questão política joga-se muito na cultura arquitetónica brasileira, ou pelo menos os arquitetos brasileiros jogam a carta política de uma forma muito alta, quando se posicionam no domínio público, não é? Quando falam, não é? E tu falaste, obviamente, do Mendes da Rocha, toda a gente sabe que isso é muito evidente, mas o Mendes da Rocha não é o único exemplo desse radicalismo político que depois completamente preenche o próprio discurso arquitetónico. E quando os arquitetos brasileiros estão finalmente em democracia e as coisas estão a correr com normalidade e as diretas já é um movimento vitorioso e, portanto, já tudo parece mais ou menos controlado, há uma espécie que aqui nós chamaríamos na Europa uma espécie de historicismo, que é esta recuperação desse discurso moderno, e o pavilhão de Sevilha parece assim uma espécie de regresso aos antigos, não é? De regresso aos antigos, como uma forma exatamente de negar as hipóteses que esse caminho plural poderia ter aberto, não é? E dizer isto não é o que nos interessa. Aliás, há um texto na revista Caramelo, não é? Que era a revista dos estudantes nessa época, da geração que te antecede um pouquinho, um texto do Pedro Pontoni, se bem se me lembro, da negança, não é? Do pós-modernismo, onde ele é muito claro a dizer que a arquitetura é um projeto de nação. Ou seja, portanto, ao voltarmos outra vez a esta ideia de que não podemos ter, de alguma forma, não podemos nos afastar do caminho certo, não é? Há aquela frase também que em São Paulo os arquitetos paulistas recorrem muito, citando o Artigas, que é a ideia que a arquitetura está no caminho certo, não é? Que o Artigas aponta, como enfim, dizendo que o Oscar Niemeyer apontou o caminho certo, a direção certa, portanto, haverá uma direção certa e claramente a tua geração, que também é a minha geração, em São Paulo, nos anos 90 e 91, no resultado do pavilhão que depois não se construiu em Sevilha, diz isto é aquilo que nós queremos. E por isso eu gostava que de alguma forma essa dimensão política, eu acho que a vossa exposição é muito clara no posicionamento político, porque a escolha, a relação entre as imagens, as músicas e depois o período que se abre, que cada música abre, e a escolha, enfim, vocês fizeram uma escolha muito criteriosa do qual é que é a música, qual é que é a canção que dá o mote a cada período, já há um discurso político implícito na exposição. É claro que o curador, há pouco o Fernando estava a dizer, nós fizemos de encomenda, nós sabemos isso, isto é uma exposição retrospectiva de encomenda, não é uma exposição em que nós deixemos, enfim, com que há uma vontade clara do curador em deixar uma marca, mas eu pessoalmente, Fernando, acho que independentemente de perceber a questão da encomenda,
obviamente que não é uma exposição inocente nas escolhas e no discurso que depois essas escolhas abrem, não é? Da maneira como o olhar é encaminhado por parte do público, não é? Por isso que eu perguntava se havia diferenças entre aquilo que seria mostrar esta exposição em Portugal ou mostrar esta exposição no Brasil, em São Paulo, neste caso. Pronto. Mas eu queria que vocês falassem, porque eu acho que é fundamental, na dimensão política da exposição, vossa, enquanto curadores, que eu acho que é importante, e na dimensão política também que a arquitetura brasileira assume, posicionamento que ela assume claramente depois dos anos 90, com a democracia, com o protagonismo que obviamente o Mendes da Rocha traz, mas que permite a recuperação, para quem está de fora uma vez mais, de figuras como Artigas, que eram figuras, por exemplo, que internacionalmente tinham um peso muito pequeno, se compararmos com a dimensão e a importância que a obra tem, e que claramente a internacionalização do Mendes da Rocha ajuda-nos a perceber melhor o que é que estava antes e ajuda-nos a perceber melhor muitas personagens que estavam antes, não é? Que estavam a montante da figura do próprio Mendes da Rocha. E o Artigas é uma delas, claramente. Mas o que eu queria dizer é que vocês falassem um bocadinho dessa questão e do facto do discurso político ainda hoje ser tão importante para a maioria dos arquitetos brasileiros, principalmente para aqueles que eu conheço melhor, que são os que estão naturalmente a trabalhar em São Paulo. E há de alguma forma, e explicar um pouco também de alguma forma este paradoxo que é, no momento em que as coisas estão mais apertadas, os arquitetos sentem alguma necessidade de experimentar, de ir por caminhos eventualmente menos óbvios, em tempo daquilo que tinha a direção certa. E no momento em que as coisas começam a ficar claras politicamente, os arquitetos dizem agora é o momento, temos que separar as águas e temos que entrar nesta ideia, ou temos que seguir esta ideia da construção de um país a partir da construção do seu território. E a arquitetura, obviamente, é a expressão máxima da construção desse território, não é? Portanto, eu gostava um pouco que vocês também explicassem como é que vocês lidam com isto na exposição e se vocês assumem que a vossa exposição, sendo uma encomenda, como dizia há pouco o Fernando, e sendo um tempo histórico longo, também é um discurso político, de alguma maneira. Não sei. Tá ótimo. Vai lá, Fernando, pega esse fio e depois eu entro. Bom, Ana, só para terminar a história que o Guilherme estava contando, não sei onde ele ia terminar, mas enfim, eu já posso terminar do meu lado, que é justamente no pavilhão de Sevilha, não é? No fundo, ali eu acho que é importante que seja dito, antes disso, na verdade, que a exposição ela também ela vai elencar em cada momento aqueles projetos que nos parecem os mais significativos para explicar aquele momento, não é? Ou seja, não é que a arquitetura nos anos 70 foi experimental. Nós buscamos esses exemplos experimentais, né? Quer dizer, o Niemeyer continua trabalhando da maneira como ele trabalhava, o Artigas continua trabalhando como a maneira que ele trabalhava, o Paulo Mendes da Rocha continua trabalhando da maneira que ele trabalhava, produzindo obras, quiçá, mais fortes do que aquelas que a gente mostrou. Mas a gente também teve como princípio isso, ou seja, que em cada momento a gente elencasse personagens que ajudam a contar aquela história e não ficar contando a história de 3 personagens só na exposição toda. Quer dizer, é uma exposição coletiva, é uma exposição que abarca mais de 100 arquitetos, né? Então, se fôssemos... o Artigas, por exemplo, só tem uma obra apresentada, né? São poucos os arquitetos que têm mais de uma obra apresentada. Então, isso a gente teve muito cuidado, ou seja, para escolher uma obra do Artigas, qual é a mais importante, em que momento que ela está e por quê, né? Quer dizer, no fundo, tem todo esse discurso. Mas, para voltar à sua questão do que o Guilherme estava falando, do Sevilha, quando há essa espécie de retomada de um projeto que havia sido interrompido por 64, com o pavilhão de Sevilha, a gente precisa dizer 2 coisas.
Primeiro, que o próprio Mendes da Rocha foi importante no júri. Quer dizer, ele estava ali a conduzir uma vitória, não é? Em segundo lugar, é importante dizer que o projeto foi atacadíssimo de forma pública pelos próprios colegas, né? Não há na história da arquitetura brasileira um debate tão acalorado e tão violento em cima do projeto de alguém como aconteceu com o projeto liderado pelo Ângelo e pelo Álvaro, que tinham 27, 28 anos de idade. Quer dizer, no fundo, a gente lendo as cartas que foram publicadas nas revistas de arquitetura daquele momento, eles são quase ironizados, chacota, ou seja, no momento do pós-moderno, no momento da liberdade, no momento da abertura política, o quê? 2 jovens estão voltando ao passado. Quer dizer, e isso tudo talvez fique condensado num artigo que está na exposição, que é onde o Guilherme ia chegar, num artigo que está na exposição, que foi escrito Segawa, cujo título é Concurso do Pavilhão de Servilha, né, deu em vão. Né? Ou seja, a reconquista do concurso, a escolha de um projeto democrático, tomamos o caminho errado. Não é? Então... Não era? Era na revista Projeto. Na revista Projeto. Na revista Projeto. Então, na verdade, assim, isso acaba condensando um pouco toda aquela crítica, isso está na exposição, toda aquela crítica que foi elencada naquele momento em cima desses autores. Né? Então, assim, essa volta ao passado, né, ao que seriam os preceitos da Escola Paulista, isso está sendo conduzido por um pequeno grupo ali que sai da FAO de alunos do próprio Mendes da Rocha. Ou seja, não era uma unanimidade, né? Quer dizer, não era uma questão que a arquitetura brasileira estava naquele rumo, não. Aquilo estava abrindo uma porta de maneira deliberada, mas não por todos os arquitetos brasileiros. Né? Então, essa volta é uma volta conduzida, é uma volta organizada. Né? E, obviamente, que essa volta ela ganha importância não só pelo fato em si, pela vitória que, enfim, não foi construído, mas pela obra posterior desses autores. Quer dizer, no fundo, essa geração que está ali promovendo essa volta acaba se consolidando como a principal geração que aparece. Não é? Então, esse deu em vão teria dado em vão realmente se essa obra não tivesse se mostrado tão potente nos 20 ou 30 anos seguintes. Né? Esse é o ponto. Né? E a gente tem que lembrar, quer dizer, há um redirecionamento. Né? É interessante a gente lembrar quem ficou em segundo lugar foram aqueles arquitetos que hoje conformam o MMBB, né? Ficaram em segundo lugar com o Vinícius de Andrade como estagiário. Né? E ali apontava um caminho um pouquinho diferente, quer dizer, não era aquela volta, não é? Era um pouco mais uma modernização do que fazia ali o Eduardo de Almeida, que eram o arquiteto que eles trabalhavam, quer dizer, mas a potência do discurso e do projeto do Álvaro, do Ângelo e dos outros da equipe acabaram conduzindo muito mais o grupo todo para esse lado, para esse retorno, e como você bem diz, para a própria recuperação da obra do Artigas, no sentido internacional, e para a própria valorização do Paulo Mendes da Rocha. A gente também não pode esquecer que, naquele momento, o próprio Paulo Mendes da Rocha também era tido também como já um arquiteto ultrapassado por os seus pares. Não é? E aí a potência da obra do Paulo Mendes da Rocha, como lembrou o Guilherme, quer dizer, o MUBI aparece, quer dizer, o MUBI é um dado novo na obra do Paulo. Quer dizer, não é aquele Paulo dos anos 60. É um outro arquiteto, é um arquiteto que está trazendo algo novo, e essas obras recentes do Paulo, junto com esses jovens, é que acabam direcionando bastante esse caminho recente, quer dizer, esse retorno, né? Porque isso, Ana, acho que é um projeto de um país que foi cortado. Né? Essa necessidade da volta, que não é uma volta ipsis literis, né? Quer dizer, não é
à volta do discurso político, nem na volta da arquitetura tal como era, mas é a ligação de um momento que foi cortado, né? De um projeto de país, de um projeto político de país que os arquitetos participavam e que foi cortado. Quer dizer, então, eu acho importante lembrar isso. Você continua daqui, Guilherme? Sim, sim. Tá ótimo esse ponto para continuar. Primeiro, né, voltar ali numa questão, Ana, eu fico feliz que você tenha ressaltado o aspecto político da nossa curadoria, né? Porque o Fernando explicou, tinha ali uma encomenda para uma coisa muito ampla, que poderia levar a uma curadoria muito neutra, né? Mas o nosso esforço foi sempre temperar essa neutralidade do pano de fundo com decisões muito políticas, né? E elas passam muito também por esses vídeos e por essas músicas e por esse tipo de escolha como essa que o Fernando estava deixando claro agora aqui, no caso do Núcleo 4, por exemplo. Mas, em relação à política da própria arquitetura, e como você também na pergunta ressalta, quer dizer, está muito presente no discurso do Paulo, está muito presente no discurso do Artigas. O Artigas, inclusive, era um alto membro do Partido Comunista Brasileiro. Existe uma vinculação histórica. Niemeyer também era, mas aí já tem uma diferença muito grande entre eles, né? Enquanto o Niemeyer ele era comunista como adesão pessoal, ele separava isso muito da prática da arquitetura. Ele dizia, a gente precisa fazer a revolução, mas a arquitetura aqui é outra coisa. E isso é um aspecto que desagradava muito o Artigas, porque a visão materialista dialética do Vila Nova Artigas era a visão de que as relações e as contradições sociais elas tinham que permear a própria produção da arquitetura. E isso cria uma diferença muito grande entre Rio e São Paulo, e a Escola Paulista se politiza muito mais nesse sentido, né? E o Sérgio Ferro, que é um discípulo dissidente do Artigas, radicaliza essa questão apontando as contradições no canteiro. Isso é, as contradições entre desenho e canteiro e fazendo toda uma crítica, digamos, da economia política da construção e das relações de trabalho que vai levar até os arquitetos que trabalham com mutirão hoje em dia, né? Então, tem aí, quando, digamos, entre o núcleo 4 e 5, que a gente está situando agora, que é uma chave da exposição e é uma chave da produção arquitetônica brasileira, né? Há essas pontas soltas, há essa espécie de caminhos bifurcados, né? E há uma geração que é um pouco a nossa, que retoma esse discurso mais junto à tradição da Escola Paulista. De alguma forma, as outras vertentes mais experimentais que apareceram, que, como você bem disse, né, Ana, não apareceram internacionalmente, surgiram no momento em que o Brasil desapareceu da discussão internacional, mas, de alguma maneira, essas outras vertentes criaram também raízes muito importantes na produção atual. E a nossa exposição mostra isso. Quer dizer, que apesar de o vão de Sevilha não ter dado em vão, porque ele representou uma retomada, também toda uma dissidência que havia naquele período com a arquitetura da Escola Paulista fundou caminhos muito importantes e sólidos, sobretudo em relação ao urbanismo e à discussão da cidade, né? Tem toda aí uma geração, muitos deles também em São Paulo e na FAUSP, como a Raquel Ronick, a Hermínia Maricato, o Nabil Bonduque, uma série de arquitetos urbanistas ligados à origem histórica do Partido dos Trabalhadores, isso é, do PT, que passaram a trabalhar com urbanização de favela, né? Fazendo a crítica dos conjuntos habitacionais modernos, que passaram a elaborar uma crítica dos processos de gentrificação na cidade capitalista, das quais o modernismo arquitetônico não tocava, né? E que culminam, por exemplo, na elaboração do Estatuto da Cidade, em 2001, que é uma marca da nossa exposição. A virada cronológica do núcleo 5 para o núcleo 6 é o Estatuto da Cidade. Então, essa politização ela é muito importante mesmo. E eu me lembro, porque quando eu entrei na FAU, eu cursei a FAUSP de 1990 a 1998, mais ou menos. Naquele período, o Paulo Mendes da Rocha era professor, eu cheguei a trabalhar com ele também no escritório, mas eu me lembro de discursos
do Paulo, que tinha uma visão bastante negativa da construção em mutirão. Também discursos dele que espelhavam visões também do Artigas, de que a favela tinha que ser removida para a construção de conjuntos habitacionais, né? Então, essa maneira de pensar bastante moderna, ela foi revista, né? Ela não prepondera mais, quer dizer, as batalhas desses urbanistas do PT foram fundamentais, quer dizer, não é só no mutirão, né? A exposição agora, a exposição termina, já era assim em Portugal e é assim também aqui em São Paulo, com vídeos de coletivos jovens que trabalham sobre os temas do espaço público e da moradia. E isso é uma outra forma de politização muito interessante, eu acho que para ressaltar, a gente já está quase que terminando essa nossa conversa aqui, né? Porque isso não é só no Brasil, né? Eu imagino que em Portugal também é um fenômeno que, mais ou menos depois da crise financeira de 2008, quando se fez toda a crítica à arquitetura do international, do establishment, né? do formalismo à la Bilbao, etc., se voltou muito uma prática de arquitetura dos jovens para coletivos ligados a questões sociais, em ONGs, né, em organizações não governamentais, procurando atuar no mundo real. Então, tudo isso é uma herança de um discurso político da arquitetura que, hoje em dia, a gente pode enxergar tanto no discurso do Alexandre Delijaikov, que faz o discurso do arquiteto funcionário público, né, que fez o projeto, que liderou, que conduziu a equipe que fez o projeto dos CELS, que são as escolas da Prefeitura de São Paulo, na gestão Marta Suplicy, no início dos anos 2000, né, que fez o projeto para o hidroanel metropolitano, que faz uma defesa um pouco a contracorrente do que foi o Niemeyer, o arquiteto do Príncipe, né, uma defesa do arquiteto funcionário público trabalhando dentro do Estado, de um lado isso, e de outro os jovens coletivos que estão trabalhando, arregaçando as mangas e botando a mão na massa para fazer urbanização de favela, para fazer espaço público com apropriação, né? Então, acho que esse discurso, essa pergunta sua sobre o político, eu queria, essa era a direção que eu queria levar para a conversa. Não sei se o Fernando quer complementar mais alguma coisa aqui, e depois devolvo a você, Ana, para já mais ou menos encerrar. Bom, antes de encerrar, né, só para não deixar você sem resposta, em relação ao impacto que teve no público português, a gente não sabe, né? Quer dizer, é uma coisa que é difícil da gente mensurar o que o público português achou ou impactou. O que a gente notava na exposição durante as vezes que a gente esteve lá, é que existia um impacto muito diferente entre portugueses e brasileiros. Uma outra coisa interessante a gente colocar é que a exposição ela foi pensada também, esses vídeos que ajudam a contextualizar, talvez eles, se fôssemos pensar a exposição diretamente para o Brasil, eu não sei se a gente teria esse caminho, porque a gente achou que era necessário ali um contexto cultural, um contexto social, político, para conseguir contextualizar aquele período tão grande para um público externo. Mas a gente percebeu lá em Portugal que isso funcionava muito bem e até melhor para o público brasileiro. Então, a gente manteve isso aqui. Então, só para responder sua pergunta. E outra coisa para responder, para não deixar você sem resposta, para mim, eu acho que para o Guilherme igual, quer dizer, no fundo foi um grande prazer e nunca tivemos nenhum tipo de sentimento contrário ao prazer em trabalhar em Portugal e em ser bem recebido, bem tratado, com todos os meios, oferecido todos os meios possíveis para a gente realizar aquilo que a gente estava imaginando. E para dizer para você também uma outra curiosidade, Ana, que aqui no Brasil nós mudamos algumas coisas na exposição, né? E uma das coisas que a gente mudou, ou acrescentou, eu diria, é que a gente tem algumas frases de outros autores que a gente vai pontuando dentro dos projetos, explicando, ou seja, dando vozes a outros autores que nos ajudam a contar aquela história. Só que no Brasil, a gente, além dessas frases, a gente incluiu outras, e por vezes críticas, né, com vozes muito críticas de intelectuais brasileiros, de pessoas de outras áreas da cultura, sobre a arquitetura brasileira.
né? Então, a gente também achou interessante, fora de um ambiente da Casa da Arquitetura, ou seja, de um espaço disciplinar do arquiteto, que para um público mais amplo, para um público mais alargado, que fosse interessante também a gente ter vozes dissonantes em relação àquela produção que a gente estava apresentando. Muito obrigada, Fernanda. Acho que foi ótimo agora esta fase final. Acho que conseguimos fazer um percurso pela exposição. Obrigada também. Acho que esta introdução e esta explicação que o Guilherme deu da componente mais política foi fundamental. Eu queria só dizer que eu acho que é uma sorte incrível que a exposição esteja montada no SESC, 24 de maio, porque acho que é um edifício que, na minha opinião, consolida muito da ideia, muito daquilo que tem sido o grande contributo que a cultura brasileira arquitetónica tem dado, e acho que o programa do SESC e o encontro do programa do SESC com a arquitetura do Paulo Mendes da Rocha, agora, enfim, com gerações mais jovens, acho que é um encontro super feliz, eu diria assim, muitíssimo otimista no bom sentido, e eu penso que a exposição do Infinito Vão, por ser muito plural, eu acho que ela de facto vai permitir muitas leituras, e eu acho que é importante que, estando num espaço doméstico, ou seja, estando em casa, as leituras críticas à produção arquitetónica também sejam introduzidas, porque de facto a ausência de crítica, às vezes a unanimidade em relação a certos autores no Brasil, depois também criou uma certa inércia em relação a esses autores, não é? Até mesmo nós, internacionalmente, às vezes temos uma certa dificuldade em posicionar-nos em relação a esses autores por causa dessa inércia. Eu queria dizer uma vez mais que, enfim, que a nossa conversa está finalizada, convidar-vos a todos a visitar a exposição. Eu tenho imensa pena de estar em Lisboa e não poder ir, voltar outra vez a rever a exposição. Dizer-vos que acho que de facto é um trabalho muito importante. Acho que esta exposição é de facto muito clara na definição daquilo que foi um discurso e um percurso da cultura brasileira em 90 anos ou em 100 anos, como queiram, que explica de facto muito bem porque que a cultura brasileira foi muito forte nos anos 50, mas porque que ela ressurgiu no final dos anos 90 outra vez como uma cultura capaz de internacionalmente colocar outra vez uma série de questões que estavam um pouco esquecidas, e que eu acho que, de facto, hoje há um conjunto de gente a trabalhar no Brasil, um conjunto de arquitetos a trabalhar muito no Brasil, muitíssimo bom, que dá garantias, enfim, de que a cultura brasileira pode progredir na direção certa, ou nas várias direções certas, e que, obviamente, vocês os dois terão também um contributo nessa construção. Portanto, eu saúdo os meus colegas brasileiros, os arquitetos, e convido toda a gente a visitar a exposição e obviamente, dou-vos os parabéns por terem conseguido montar um discurso tão claro e, ao mesmo tempo, complexo, como foi o Infinito Vão. E espero que tenham gostado da conversa, quem nos ouviu, e boa arquitetura para todos. Maravilha, muito obrigado de novo por esse diálogo transatlântico, um prazer para nós também. Fica um beijo aí para você, Ana, e todos os nossos ouvintes. Obrigado a todos. Obrigado, Ana.